É isso aí, gente. De volta aqui no nosso Podtex, edição de número 12, né? Isso aí. Na edição anterior, quem estava aqui à frente era o meu amigo Walter. Fez aí uma espetacular. Eu entrei gravação. de intruso, na verdade, né? No Outubro Rosa, Não. só tinha profissional aqui, Só, elite aqui só. E você aí junto, E né? eu lá quietinho, tentando participar, acompanhar elas. Mas foi top, foi top. Foi um bate-papo sensacional aí, Foi, que sim. focou na questão do Outubro Rosa, né? Um mês aí que dedica esse cuidado especial da mulher e do homem, né? Tá? Eu até ouvi você falando lá, né? É menor o número de casos, mas acontece também, né? Tem. Isso é legal. Isso é pra ver que eu assisti, viu? Que eu não tô aqui de falácia, não. Legal. Não. Mas show. E hoje a gente tá aqui com duas fera demais aqui. Pegar o currículo desses dois aqui, a gente precisa colocar uns 3 km de papel aqui, de tanta história que tem pra contar. Mas bacana, vamos tentar hoje conversar um pouco com você aí, pequeno e médio empresário, que tá ali, de repente, passando por um momento um pouco mais difícil, um pouco mais delicado na sua empresa, que de repente entendeu que precisa buscar ali uma ajuda, quais são os caminhos, da onde é que a gente pode achar essas soluções. Então, a gente trouxe hoje para conversar com a gente o João, o Nelson, né? O João, economista, o Nelson contador. Eles vão depois se apresentar, falar um pouco mais ali sobre a história de cada um, mas são professores universitários, são empresários aí de longa data, já trabalharam em grandes empresas, então tem muita experiência e muita bagagem aí para conversar e para trocar informações com a gente, tá? Então essa é a ideia. Hoje estou aqui com o meu co-host, o Walter, que sempre me acompanha aí. Obrigado de novo, Valtinho. É um prazer estar aqui, poxa. E show de bola. E vamos então começar com o João aí se apresentando. Fala um pouquinho, João da CR Solution, sua história, enfim, dá uma introdução pra gente aí, João. Muito obrigado de novo por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Ok, eu é que agradeço a você, Solder, e você, Walter, por dar a oportunidade da gente participar desse podcast Podtex. Podtex, Com o isso pessoal da Tech Labs. É uma alegria muito grande poder estar junto com vocês e temos certeza que as nossas empresas têm uma sinergia muito grande. Legal. Eu sou o João Francisco Louzé, sou professor universitário, tenho mestrado, doutorado em economia e tenho muita experiência, muita expertise na área comercial. Eu fui diretor de grandes empresas nacionais e multinacionais e fui também sócio de uma empresa no qual eu era o capitalista. Uhum. E, bom, depois da gente participar de todas essas atividades, a gente tem uma expertise acadêmica e comercial, eu encontrei meu amigo Nelson, que tem mestrado em finanças, é formado pela GV, e resolvemos unir as nossas forças para colocar uma empresa para ajudar pequenas e médias empresas. Então, daí surgiu a CR Solution. O que é a CR Solution? CR Solution é uma empresa que nós nos consideramos médicos de empresas. Por quê? Quando uma pessoa está doente, ela vai no médico. Qual a primeira coisa que o médico faz? Uma anamnese. Uhum. E vai perguntar o que o doente, ou o que eu posso te ajudar, o que você está sentindo. Quando a gente entra na empresa, a primeira coisa que nós fazemos, quais são os seus sintomas? Ele vai dar. E a gente começa a analisar. E aí a gente tem uma série de metodologia para poder aplicar as nossas forças. Então, é o seguinte, enquanto o médico pede o exame, nós pedimos DRE, KPIs e um monte de coisa. Então, é uma associação muito interessante entre a pessoa que vai ao médico e a empresa que nos chama. Uhum. Muitas vezes o sujeito chega lá e fala, olha, meu problema é fluxo de caixa. Teu problema não é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma consequência. Muitas vezes, sabe o que a gente consegue ver por aí? A maioria das empresas não sabe precificação. Você pergunta para o cidadão tem uma empresa de médio porte, vamos supor que seja uma ferramentaria. Como é que você faz o preço do atual área de serviço? Eu pego o preço do meu concorrente
tira o 10% e coloca. Resolveu o problema. Pronto, né? resolvido. Simples Mas assim. será que esse preço cobre teu custo operacional? Acho que cobre. Acho ou não. É. Aí você vai fazer as contas, você mostra para o cara que ele está perdendo dinheiro. E o cara fala, é verdade, eu faço o serviço, mas no fim do mês não deixa dinheiro. Lógico, você está vendendo errado. Então, a tua previsão de quebrar é muito grande. Porque tem o seguinte, e tem uma determinada hora que você tem que chamar um consultor. Uhum. Uma empresa de consultoria é fundamental. Por quê? Quando você está na tua empresa, você não consegue ver o que está fora. Um consultor, ele vem como uma espécie de drone. Ele vai planeando e vai percebendo as coisas e vai posicionando o dono. Cabe ao dono querer aceitar ou não. E toda empresa é assim. Tem uma determinada hora, ela está caindo. Quando você contrata uma consultoria boa, o que a consultoria vai fazer? Ela vai fazer o teu avião levantar. Mas tem uma determinada hora que se você não chamar, você afunda. Então, Que já não dá mais para recuperar. já não dá né? mais para recuperar, porque foram tantas coisas erradas que aí fica muito difícil recuperar. Uhum. Meu amigo Nelson, meu sócio, ele pode falar um pouco mais da área financeira, que ele tem uma expertise muito boa. Boa, Nelson. Nelson é o cara do dinheiro, então. É o cara isso aí. do Ah, cara do- achamos o cara aí, Pronto. ó. Pô. Olha lá. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradeço Obrigado aí, a Nelson, por ter vindo oportunidade, aí. pelo Podtex. É um prazer estar aqui. E, como o João disse, a gente montou essa consultoria aí já há algum tempo. É uma associação que está dando muito certo, né? Bacana. O João tem uma expertise na área comercial e a minha área é mais financeira, contábil, administrativa, né? Então, eu fui CFO de várias empresas grandes, fui professor também em algumas faculdades. E o que a gente fala muito é assim, nós já vimos muito cases de sucesso e problemas e por que aconteceram aqueles casos. Né? Por que a empresa foi bem, por que a empresa foi mal. Hoje nós estamos nessa área de consultoria e o que eu costumo dizer é assim, normalmente o que a gente depara é que a empresa demora muito para pedir auxílio, demora demais. E se você demorar, passar do ponto, às vezes não tem mais solução. É meio que a relação, até vou puxar uma relação do que foi conversado no episódio anterior do Outubro Rosa. Demorou para achar o diagnóstico, talvez ele não encontre mais a solução, né? É isso aí. Exatamente. Nós temos um artigo que a gente escreve no site aí e tal, a gente fala do ciclo de vida. Né? Pode falar onde que é o site? Da CR Solution, www.crSolution.com.br. Lá ficam os artigos. Lá tem Legal. mais de 70 artigos, Legal. vários assuntos diferentes. Um deles fala do ciclo de vida. Uhum. Né? O que é esse artigo? Ele mostra mais ou menos como acontece com a empresa ao longo da vida dela. Uhum. Então, toda empresa tem um crescimento, um boom, a maturidade, chega no ápice e começa a cair. Isso é 90% das empresas acontece isso, não existe um crescimento contínuo que sem E parar. é histórico, né? Todo Isso mundo... é assim. História. Quando ela começa a esse ponto de caída, é o ponto de você pedir atenção. É que nem uma pessoa, né? Normal, que você tem uma saúde perfeita, corre, é um atleta, tal. Chega uma hora, você tem que fazer os exames, você tem que começar a ir no médico e ver. Né? Você não vai ser o atleta que você foi há 20 anos atrás a vida inteira. Então, o que acontece? Se você demorar demais, quando você chega no médico, você passou do ponto. Você podia ter um diagnóstico precoce, resolver um problema que era fácil, e tem hora que já não dá mais para fazer. A empresa vai para o buraco. Uhum. Falência mesmo. Então, eu digo assim, tem horas que você precisa chamar um especialista. E nós nos intitulamos em especialista. Por quê? Nós temos estudo, prática, vivência, e temos muitas soluções. Legal. Você tem na empresa algumas variáveis internas e outras externas. As externas você tem que, com algumas Tem que ferramentas... aprender a lidar com elas, você né? tem que Porque algumas se é externa, ferramentas... você não tem força sobre ela. Mas você não tem muita opção. Agora, as internas, sim, totalmente de você. Tá na sua mão. Está né? na mão. E se você demorar muito... Agora, não é comum... É comum você olhar um empresário e falar, bom, mas se eu criei essa empresa, deu certo, ganhei dinheiro, quem é esse cara que está vindo agora, não conhece minha empresa, como é que ele vem dar um palpite aqui no meu negócio? Isso é muito comum de se ver.
Mas o que acontece? Tudo muda na empresa, tudo muda o tempo todo e cada vez mais rápido. O mundo, a única coisa que a gente tem a certeza absoluta é que tudo muda e vai mudar cada vez mais rápido. Uhum. Se você para e fica olhando só no retrovisor, olhando para trás e vendo o que deu certo e eu tenho a fórmula, você vai ter problema e vai morrer. E a gente fala disso. Então, chame o especialista para fazer o diagnóstico. E muitas vezes o cara fala, meu problema, como o João estava comentando, é caixa. Não, caixa é um sintoma que você está sentindo, é a dor que você está sentindo. A pergunta, então, para vocês. Eu sou empresário, estou vivendo o meu dia a dia. Eu não sei se está tudo bem ou se está tudo ruim. Ou tem algum indício que, de repente, possa me acender. Porque, vamos fazer de novo o comparativo com o médico. Geralmente, a gente vai no médico, deu uma dor aqui, deu uma dor ali, ou você sentiu alguma coisa inchando, ou, sei lá, um caroço, e aí aquilo te dá o estralo. Através de um sintoma, né? De você vai no médico. E pro empresário? Qual é o estralo que, de repente, é importante pintar para que, de repente, é a hora de eu chamar alguém para me ajudar? Você começar a perder vendas, você começar a ter problema de caixa, você começar a perder logística, funcionários indo embora, concorrente te ultrapassando e tendo uma tecnologia mais nova. Então, assim, o mundo é muito dinâmico, né? Você pode ter um cara te ultrapassando e implantando uma coisa nova e o teu mercado está ficando obsoleto, as tuas máquinas, o teu negócio. Você pode ter pessoas que estão saindo e indo para um concorrente. Capital humano é uma das coisas mais importantes que tem na empresa. É a marca, o capital e o produto. Então, assim, você começa a perder gente, começa a perder venda. Você tem um problema, o teu dinheiro o caixa já começa a ter dificuldade. Você está com problema. E, às vezes, você tem que parar, pedir ajuda. Você fala assim, olha, eu conheço a minha empresa e mais do que ninguém. Não, peraí, você pode conhecer teu corpo, mas o médico estudou para isso. Então, ele vai te diagnosticar. Você não vai conseguir fazer um autodiagnóstico. Por que o empresário, às vezes, não consegue fazer? Primeiro que ele está envolvido no operacional. Segundo que ele olha muito para trás. Talvez essa seja a maior dor de o empresário estar focado, às vezes, mergulhado no operacional. E eu acho que é a maior dor. E às vezes tem orgulho também, né? Isso é uma coisa que... Esse pega muito. Um cara de fora me falar o que eu tenho que fazer, tem muito problema assim. Então, para. Você precisa ir no médico? Vai no médico. Você precisa de um consultor? Chama o consultor enquanto há tempo. Então, é isso que a gente costuma falar novamente. Nos artigos que nós temos lá o ciclo de vida, a miopia. O cara está achando que ele é o dono do mundo, fez dinheiro, fez sucesso e vai continuar assim. Não então, vai. Talvez não seria errado a gente pensar o seguinte: eu não tenho que procurar um especialista ou um consultor quando eu esteja doente. Eu tenho que procurar agora. Então, é o que eu costumo dizer. Para que eu tenha o diagnóstico agora, né? Mesmo que eu esteja bem, que eu tenha um diagnóstico bom. O que eu costumo dizer é o seguinte: no primeiro sintoma de que tua empresa não está indo bem e você percebe, contrate uma consultoria que vá resolver o teu problema. Porque todo empresário, você sabe quando as coisas não estão indo bem. Como falou o Nelson, é fluxo de caixa, vendas que estão caindo, o estoque que está aumentando. Eu estou começando a alavancar. Então, aí, chame uma consultoria para resolver o teu problema. Não tenha medo. O consultor, ele não está lá para criticar, ele está lá para resolver o teu problema. Então, você não tem que ver o consultor como um concorrente. O consultor está a teu lado para poder resolver o teu problema e te tirar da crise. E, às vezes, até abrir os olhos para alguma coisa, né? Sim. Você não vai no médico fazendo você fez uma pergunta, uma analogia. Você vai no médico só quando você está doente, só está com dor, ou às vezes você faz um check-up? Então, às vezes, é importante você fazer um check-up, que pode não ter nada e pode ter um problema, um início de um problema. Então, chamar um consultor nunca é demais. Agora, tem hora que você tem que chamar, porque você já está com dor. Aí já está doendo mesmo, né? Mas assim, é muito comum a gente ver, o cara está com dor, fala, não, isso aqui eu resolvo. E vai deixando, vai empurrando. Hoje, nós fizemos alguns trabalhos em recuperação judicial, temos uma experiência nisso, e às vezes você fala para o cara, olha, entra no RJ. Imagina, RJ, recuperação judicial? Não, por quê? Cara, tô quebrando. Entra no RJ.
Aí o cara, quando vê que não tem mais, tem 50 telefones, os credores em cima dele, ele pede o RJ. Aí não tem mais jeito. Aí, de repente, cara, foi tarde demais. Aí já Ele é demorou falência, demais. Porque, assim, quanto mais tempo você posterga o problema, pior é para resolver lá na frente. Uhum. E é mais ou menos assim. Agora, você quer chamar um consultor quando você está bem? Nada te impede. Nada te impede de ir num médico e fazer um check-up. Você já trabalhou com auditoria também, não foi, Nelson? Já trabalhei. O processo de auditoria, nesse entendimento que a gente está falando, ele não pode servir como uma pré-consultoria ou um pré-diagnóstico, né? Porque Exatamente. eu penso o seguinte, às vezes o empresário ele pode ter a seguinte ideia, né? Poxa, eu tenho aqui o meu departamento financeiro, tenho minha controladoria, então assim, tá tudo perfeito. Na teoria deveria realmente estar tudo perfeito. Mas será que não faz sentido um olhar de fora? Né? Eu sou, claro, eu sempre fui prestador de serviço, obviamente defendo muito, né, a bandeira da prestação de serviço, do lado terceirizado das coisas, justamente para um pouco daquilo que o João comentou, para ter um olhar de fora, um olhar diferente de quem está vivendo aquilo. Então, de repente, olhando pelo lado assim, será que de repente eu posso trazer uma auditoria para verificar o que está acontecendo e isso me servir como um pré-diagnóstico para ver se eu estou indo bem, não estou indo bem? Eu digo O assim, Nelson tem um case muito interessante. Legal, Que adoro que ele foi fazer uma auditoria numa empresa de estacionamento. Conta, Nelson, o que você pegou lá. o que acontece? Eu estava numa empresa e tinha o empresário estava dando uma consultoria, o empresário tinha um negócio lá menor que era de estacionamento. Não era o business dele, mas estava lá. Eu falei, olha, você quer que eu dê uma olhada aí? Não. Isso aqui eu toco aqui com o meu gerente, eu tenho um cara contratado só para olhar isso. Ok, passou o tempo. Passado alguns meses, ele chamou um outro cara lá, que não sabia nem por onde começar, para dar uma olhadinha nos números, para ver se estavam ok e tal. O cara deu uma enrolada, eu vi lá que eu estava dando a consultoria, o cara deu uma enrolada, não sabia por onde começar. Eu vi aquilo, fiquei na minha. Aí passou uma semana, o cara não foi, o outro não foi, eu fui lá pro cara, escuta, você não quer que eu olhe? Que eu deixe... novamente, né? Você não quer que eu olhe? Pode ir lá ver. Muito bem. Eu fui fazer um diagnóstico de um dia no negócio dele de estacionamento. O que eu vi num dia era superior ao que o administrador dele falava que ele fazia no mês. Caraca. Num dia. Então você tem que imaginar. Mas você foi no dia do feriado do Natal, Não, Nelson. foi num dia Fala aí, qualquer, vai. no meio da semana, um dia qualquer. E assim, ele tinha 3 negócios. Você dividia o estacionamento, tinha 3 negócios. Aqueles caras que tem o selinho, o mensalista e o cara que vai lá. Avulso. Os 3 estavam com problema. Os 3 sendo administrados de forma diferente. E os 3, do dia que eu fui, o valor era maior do que o cara que Ele meio que tinha arrendado. Não, ele tinha um administrador. É como se você tem um administrador, não era do cara, ele não terceirizou. Ele tinha um administrador que olhava para ele e tinha mais um cara interno, um gerente dele, para olhar o administrador. Então ele tinha 2 pessoas, o administrador, que ele pagava 10%, e mais um gerente. Bom, aí descobrimos o quê? Que o gerente estava acumulado com o administrador. Porque quando nós fomos lá, eu fui lá e deparei, fiz um diagnóstico de apenas um dia, uma amostragem que não vale muita coisa. E mostrei para ele os problemas que ele tinha e que aquele dia estava superior ao mês. Primeiro, o gerente dele sumiu. Falou, ixi. Foi embora, sumiu. Desapareceu. E aí, qual foi o fato que mais me chamou a atenção? Foi assim, na hora que eu comecei a explicar, eu comecei a perceber que o empresário, o dono do negócio, começou a ficar nervoso. Por quê? Porque ele estava naquilo há anos, vendo aquele negócio, com o administrador que ele pagava lá a taxa dele e com o gerente. Então, ele tocava aquilo. E, de repente, ele começou a ver os furos que, assim, para mim eram claros, mas para ele, infelizmente, ele estava no operacional, não viu. Ele começou a ficar nervoso. O gerente dele sumiu,
E ele viu que realmente há muito tempo ele estava sendo enganado. E, novamente, que aquela amostragem era muito pequena, né? Um dia no mar era pouco, mas assim, pelo aquele diagnóstico, ele estava perdendo milhões por ano. Mas por que eu estou falando desse caso? Porque assim, o dono ficou irritado, porque o orgulho dele de que ele estava administrando e de repente vem um cara de fora, faz uma análise rápida e mostra o problema, deixou ele constrangido e até nervoso. E acontece muito com os empresários. Acontece, né? O orgulho, o retrovisor, que o cara olhando para trás, que acha que eu montei isso, por que eu sou o cara que mais entendo desse negócio. E o time, né? E olhar para fora também, né? Porque às vezes o cara está olhando para dentro, só olhando para dentro da empresa dele, mas não vê que a tecnologia está evoluindo lá fora, máquinas, sistemas, tudo muda muito rápido, cada vez mais rápido. Então, por isso que eu acho, você tem que trazer essa consultoria. Voltando àquela pergunta do auditor que você falou, a auditoria, tem algumas empresas muito grandes que obrigam... São obrigatórias, né? Tem que ter auditoria e mais, às vezes no Big Four, são os 4 grandes do mundo, né? Que você tem as 4 grandes empresas. Empresas menores já podem trabalhar com outras auditorias que tem inúmeras. Agora, a auditoria é sempre bom. É porque você está bem ou mal, que você não tem que ter auditoria. A auditoria é sempre bom, porque é um cara independente, que não tem o rabo preso com ninguém, vem olhar teus números, teu parecer. Porque assim, a empresa é muito grande, às vezes tem muita coisa... E o que a gente fala, né? A gente costuma conversar isso bastante. Essa pessoa que vem de fora, ela vem sem vício, né? Então, às vezes aquilo. Todo dia eu pego esse copo, coloco aqui, pego esse copo, coloco aqui, e nem sei que eu tô fazendo isso. Aí vem você e fala, automático. Por que você não coloca aqui? Puxa vida, cara, aqui, olha, bem mais fácil do que aqui. Sim. E às vezes uma simples ideia... E essa pessoa não tem vínculo. Ela não tem vínculo, ela não depende... Não vai ter medo de falar. Ela não vai ter medo de falar, ela não tem politicagem, ela não vai ter... se eu falar, o cara vai me mandar embora, ou o cara não vai gostar de mim. Não, ela é independente. É uma outra empresa contratada para fazer aquele trabalho. E ela foi contratada para isso, né? Para falar, inclusive. Para falar e para mostrar os problemas. Então, assim... É o melhor dos mundos. Eu, quando fui CFO, eu adorava ser auditado. Porque, assim, você tem embaixo de você vários gerentes e outras áreas, e por mais que você conheça, não sei o quê, você peça relatórios, tem muita gente fazendo coisa e pode estar fazendo alguma coisa errada. E a auditoria, se tiver errado, vai te dar plano de ação vai me dar um plano de ação e vai me pegar... Se tiver certo, vai te validar que você está certo. E vai pegar o problema no começo. Agora, imagina se você não tem ninguém olhando e o cara lá está... funcionário do funcionário lá, se ela está fazendo uma coisa errada. Você vai descobrir quando? Daqui a 5 anos, aí você vai ver o tamanho desse problema. Então é melhor que a auditoria esteja ali presente, porque é um auxílio, é uma ajuda, que nem o médico, é o consultor, ele está te ajudando, não atrapalhando. Então eu sempre quis auditoria em cima de mim, sempre. Sempre vi com bons olhos, né? Mas isso não é normal. Não é porque normal. Tem muita gente que tem medo de achar coisa... Assim como tem gente que tem medo de ir no médico, né? Eu tenho medo, porque se descobrir, não sei o quê... Então assim, tem muita gente que esconde, vamos jogar sujeira embaixo do tapete. E é o pior dos mundos, porque é melhor você descobrir um problema pequeno do que você, uma hora, porque sujeira aparece, uma hora aparece. Vai aparecer? Pode demorar, mas aparece. Achar que você tem um monstro. A gente lá na Tex costuma, inclusive, falar bastante disso e defender isso, né? Não adianta querer ver o problema depois que o avião já caiu, né? Aí não adianta. Então, a ideia é justamente tentar... A gente, por exemplo, tem reuniões de radar toda segunda-feira, justamente com esse olhar. A gente tenta manter o avião voando enquanto ele ainda está voando. Porque depois que caiu, já era. Não adianta olhar para trás e falar, nossa, aquele mês foi ruim. E o que você vai fazer? Já foi, já acabou, né? Exato. Então, a gente busca muito isso. A ideia é sempre estar olhando de perto e aquilo que você falou, o mercado vai oscilar, né? A hora a gente vai estar bicado para cima, para baixo, a gente tem que vir navegando. Então, sou muito a favor disso que você disse. Acho que faz todo sentido sempre ter alguém olhando de fora aquilo que a empresa está fazendo. Se tiver bom, vai te validar que tá bom. Se tiver ruim, vai te dar ideias, vai te dar plano de ação. Isso vale muito pra gente, né, Walter? Muito disso que você falou
voltado aí para a área de finanças, a gente acaba também vivendo isso lá na Tex no lado de consultoria, né? O Walter, por exemplo, quando vai fazer lá um trabalho mais próximo de diagnóstico, junto com o Fabrício, lá do nosso time, a gente às vezes acaba nos deparando com isso, né? Eu peguei um caso semana passada, né? Eu tive visitando uma empresa e aí eu bati o olho assim, eu vi algumas coisas que eram problemas. Eu citei um, né? E eu senti que a pessoa que ouviu falou, não gostou muito. Eu falei, normalmente é assim. Eu não vou falar mais, mas assim, naquele momento. Mas vai ter oportunidade, eu vou chamar a pessoa que faz sentido ouvir e falar, aquilo que eu te falei era super importante e além daquilo tem mais esses 2 pontos, né? Porque aquilo, às vezes a pessoa que está ali envolvida também fez aquilo com tanto carinho e às vezes dá tanto empenho naquilo que, poxa, aí ela fala, bom, mas aquele cara veio aqui e falou um monte de coisa, fiquei chateado. E é do ser humano, às vezes a gente é difícil de controlar essas emoções, né? Mas eu entendo isso. Quando o olhar do CEO, ou do dono da empresa, né? Se assim, algumas empresas ainda usam esse nome, o dono ou o presidente, CEO, tem essa visão mais aberta e assume que faz sentido, ele consegue levar para todo o time, olha, esse processo de auditoria não está vindo aqui para te mandar embora, não está vindo aqui para te atrapalhar. Para te ajudar. Esse consultor não está vindo aqui para isso. A ideia é ajudar. E ajudar a gente como empresa, né? Porque se a nossa empresa não for bem, a gente não vai bem e a gente também não tem muito para onde ir, né? Eu, quando era diretor comercial, eu cobrava do superintendente, dos gerentes regionais, dos gerentes comerciais, que cobravam dos supervisores e cobravam dos vendedores. Então, tinha meta semanal. Não adianta você me chegar na última semana do mês e falar, não vou cumprir. E aí tá aí você uma não coisa pode que a reagir. gente estava conversando, né, João? Meta. Muita empresa não tem meta. Não tem. A maioria não tem meta. Se não tem meta, como que você vai cobrar? onde que eu chego? Onde que eu chego? Eu tô bom, eu tô ruim, né? Então isso também acho que é um Nós fator. fomos uma empresa há um tempo passado. Bom, quais são os KPIs? O que é isso? Aí já complicou. Quando fala isso, eu já olho pro Nelson e falo, pô, tá na hora Vamos de ter começar a implantar. Então agora você tocou num assunto que eu achei que era super pertinente de a gente falar, Tem um case. que vamos chegar no seu case, mas vamos falar sobre educação financeira no Brasil. Que é isso aqui, né? Eu entendo que assim, é meio que inadmissível a gente, hoje em dia, a gente chegar para um empresário ou, sei lá, para um gestor e ele não ter o conhecimento do que é um KPI, do que é uma meta, do que é uma gestão financeira, aquilo que a gente falou. Pô, a pessoa ela vem falar que está com problema de fluxo de caixa, né? Meu, fluxo de caixa não é problema, pelo contrário, é solução, né? Dali dá para a gente tirar várias soluções. Vocês dois, como professores, o que vocês hoje enxergam também como um ponto de problema na educação acadêmica voltada para a área financeira, né? Falta mais incentivo, falta mergulhar mais nisso que é mais realidade, que é mais dia a dia das pessoas, ou no entender de vocês, tá bom e realmente essa busca mais, ela tem que ser fora da área acadêmica, é na vida? Como que vocês hoje olham para isso? Na minha visão, deveria ter na graduação uma matéria chamada educação financeira. Não tem. Pô, começou, ele já gostei, ele já defende do que eu defendo. Não tem. Então, se você vamos pegar o rol dos pequenos e médios empresários. A maioria não tem educação financeira. Vai ter educação financeira quem está lá em cima, quem é CEO, CFO, mas de grandes empresas, que fez mestrado e que aprendeu. Mas a grande maioria não sabe o que é isso. O cara do estacionamento não tinha. Então, o estacionamento, a lojinha... E é isso que eu ia comentar, até da parte de consultoria, né? A gente fala assim, poxa, consultoria, auditoria, aí pensa assim, não, minha empresa tem que ser grande, minha empresa tem que ter mais de 100, 200 funcionários. Pô, nada a ver. Nada a ver. Tinha o quê? 2 caras trabalhando? Nada a né? ver. E ia ter um rombo de 1 milhão. Eu acho o seguinte, você tem que sempre unir a teoria com a prática. Se você tiver muita teoria, não adianta, você vai faltar alguma coisa. E o cara que tem muita prática também... E falta a teoria? Então, assim, o melhor é ter a combinação o que a gente estava falando, né? Da balança, ela tem... Não pode tem nem que tá equilibrada ali. Na educação, a teoria e também a prática. O cara vai fazer um estágio, ou vai ter aulas, exercício, prática, mas assim, a combinação
é os dois. E você adquire a prática... É na vida, né? Aí é no na dia a dia. vida. Porque No dia a na dia. educação você está lá 4, 5, 6 anos Uhum. e aí acaba a parte teórica. Quer dizer, você pode fazer outros cursos depois, mas a prática vai te ensinando isso e todo dia você está aprendendo uma coisa nova. Então, assim, quando eu Parou falo- de aprender também, complicou, né, complicou. Nelson? Tem algo errado, né? Então, por exemplo, a nossa consultoria, nós temos 30 anos de vivência, Uhum. prática e tem a teoria por trás. E vai Mas seguir estudando, aprendendo. estamos e estudando continua até hoje. aprendendo, continua vendo coisa. Você falando do KPI, por exemplo, eu tenho um caso. Eu entrei numa empresa uma vez e ela tinha 2 metas. Qual era a meta? E uma empresa grande. A meta, ficar vivo e não quebrar. Não, ela tinha uma meta de fazer um orçamento, budget, e você tinha assim, eu tenho que chegar nesse faturamento, crescer, ganhar mercado e desse lucro. Então, o conselho, os donos chegavam e falavam assim, se vocês chegarem nesse faturamento, nessa venda, que venda pode ser boa ou ruim. Quer dizer, Uhum. você pode ter Faturou, venda Tem que ser e não ter venda lucro. com margem. E não Se ter não tiver lucro. margem, não é venda. E nesse lucro, vocês ganham bônus. Então, tinha muitos diretores de primeiro nível, tal, não sei o quê, ganhando isso. Então, se você chegar só na venda e o lucro não foi bom, você vai ganhar 50% dos teus bônus. Se você chegar no lucro, você vai ganhar 50%. Chegar nos dois, você ganha 100% do teu bônus. Tem gente com 10 salários, 6 salários, enfim. Muito bem. Então, isso valia para todo mundo. Tinha mais de 100 pessoas ganhando bônus na empresa. Né? Uns com 10, outros com 6, outros com 3, depende do nível. Uhum. E eu fui responsável por um projeto, junto com uma consultoria internacional, de montar os KPIs dessa empresa. O que eram os KPIs? Para cada área, montar 2, 3 pontos para você chegar. Então, assim, por exemplo, a contabilidade. Ele mexe com venda? Não. Não tem o porquê. Não tem, tá não, mas baseado ele na tinha venda. umas metas. O que ele pode melhorar na contabilidade? Ah, eu posso fazer isso, isso, isso. Então tá bom, vamos botar como meta. E o cara de vendas? Não, você pode olhar a venda, mas você também tem que olhar a tua margem. Porque não adianta vender a qualquer preço. Uhum. Aí eu sou o melhor vendedor do mundo. Você tem um negócio, um carro de 10 mil, vender por 1.000, venda ontem. Vender mal é melhor não vender. Então, eu vendo ontem, vou vender todos, só que é um puta prejuízo. Então, é um olho no peixe e outro no gato. Então, a gente começou a olhar margem também, que não estava ali escrito. Então, nós criamos uma série de KPIs para diversas áreas diferentes. Quer seja para o pessoal de vendas, quer seja para o back-office. Todo mundo tinha de 3 a 4 metas, KPIs. Uma delas era o próprio budget da área. Então, por que o budget é importante? Porque o cara ia lá, olha, apaga a luz, cara. Olha, não deixa fazer hora extra, porque Vai no estourar teu o teto budget. vai estourar o teu budget. Tá no teu Então, centro. assim, quando é o do dono, não, deixa fazer hora extra, a empresa paga. Agora, quando está no teu budget, você está Você olha preocupado, pra ele. você começa a olhar, peraí, o que você está fazendo aí? Não sei o que, apaga a luz, não sei o que, você começa a olhar. Uhum. Então, todo mundo começou a controlar o orçamento ali, a par e passo. Porque se estourasse o orçamento, Vale, ferramenta. era um KPI. Aí tinha um projeto, às vezes. Projeto, às vezes, de meses, anos. Então, era assim, olha, no final do ano eu tenho que entregar 70% desse projeto. Eu entreguei 50%, não bateu. Bateu. Ou entreguei 75%, tá bom, legal, bateu. Então, assim, ou 100%. Né? Então, você tinha um projeto, por exemplo. Você tinha uma margem. Todo mundo recebeu os devidos KPIs. Tinham mais de 100 pessoas que ganhavam bônus. Qual foi o resultado disso? Em 2 anos, a empresa dobrou o faturamento. E o resultado aumentou muito. Por quê? Agora, por que isso? Porque aí, Por causa dos o KPIs. olhar não foi só pelo... Porque você imagina no barco, 100 pessoas, tem 50 remando e outros 50 olhando. Torcendo. Torcendo. Aí agora não, estão 100 caras remando, porque todo mundo está A envolvido. chance de dar certo é muito. Porque um pode Ou ganhar. se o cara não tá remando, ele tá preocupado em dar comida porque tá remando, porque remar ficar mais forte. Porque agora 50% das metas, aquelas metas de faturamento e lucro, permanecia porque é o que o conselho ele quer. ele é o top, É o que né? o dono quer, é o macro. Uhum. Ficava 50%. Os outros 50% do teu bônus passou a ser metas individuais. Então,
Tinha gente que fazia 100% e tinha gente que falava assim, ó, bateu o macro, mas não bateu o micro. Então, agora é melhor você começar a remar, porque você só estava olhando, você estava de passageiro aqui. Então é melhor. E aí, com isso, as despesas foram melhores monitoradas, que o budget foi cumprido, muitas margens, você não vai vender a qualquer preço. Resultado, a empresa teve mais lucro e muito mais venda. Quase, chegou a 70%, 80% em 2 anos e pouco, nós aumentamos absurdamente. Esse também é um processo, né? O que acontece? Você já implantou, você não vê o resultado no dia seguinte, né? Todo mundo começou a remar no barco. Né? Não tinha só 50 remando e 50 olhando. E outra coisa importante, né, nesse estudo que nós fizemos e aprendemos, veio um consultor americano que falava do Balance Scorecard. E aí ele falava assim, por que muita gente bota muita meta na empresa e as metas não são atingidas? Você enche de meta, põe um monte de coisa. Ele falou, porque não pode ter muitas. Você tem que ter 3 ou 4. E tem que cobrar. Começar a colocar muito, Também. nada tem valor, nada tem peso. Então ponha poucos e cobre. Você também até esquece, né? Se tiver muita meta. E também assim, você tem que cobrar. Você não pode ler jornal velho. A meta de 3 meses atrás. Não. Se você não está medindo, então nem ponha, porque não existe. Então assim, cobre a meta e ponha poucas metas. 3, 4, Mas 2. cobre. Cobre no tempo certo, na hora certa. Porque se você não está medindo, não adianta ter. Então, esse é o resultado. Ter KPIs, medir rapidamente e ter poucas, mas eficientes. Legal. E, claro, vamos agora puxar a sardinha para tecnologia, né? Dentro dessa história toda aí de anos que vocês trabalham aí com consultoria, certamente a tecnologia mudou muito, né, em tudo isso. Muito. Quais são os pontos que, eventualmente, a gente pode trazer, né, aonde a tecnologia pode ajudar o empresário, pode ajudar a empresa, tanto a se manter, quanto vocês, inclusive, né, a extraírem um diagnóstico muito melhor? Porque é um pouco daquilo que a gente estava falando antes de subir, né? Eu tenho uma empresa e aí eu tenho aqui o setor financeiro e você chegou lá e viu que só tinha gente pagando conta, né? Então, quer dizer, isso tá longe de ser um financeiro, né? E o pagar conta também, se não tiver isso registrado, não tiver isso consolidado para que você possa extrair essa informação, que nem o que você falou. Poxa, tá todo mundo olhando para os seus números, mas se você não tiver um mecanismo tecnológico para separar esses custos entre departamentos, entre centro de custo, também você não vai conseguir medir, né? Então, qual é o tamanho da força que a tecnologia trouxe para vocês nesse sentido? A tecnologia é de extrema importância. Vamos fazer aqui, vamos retroceder um pouco. 30 anos atrás, você tinha que fazer um monte de conta para saber como a empresa estava. Hoje, com a tecnologia, com os softwares existentes, 2 teclinhas, você vem na tela como que você está rodando. Você fala em venda, CRM. Eu estou trabalhando bem, você tem software para tudo hoje. Então, a tecnologia é muito bem-vinda e ela tem que ser aplicada. O empresário ele não pode dispensar a tecnologia. A tecnologia faz parte e cada vez ela fica mais forte. Então, você não pode... Mas é comum vocês chegarem nas empresas hoje e encontrar empresas que não usam tecnologia, que ainda fazem no cadernetinho. Analógico, né? Tem. comum. Por incrível que pareça, tem. E aí o que acontece? Eles não têm o domínio da empresa, eles não sabem o que está acontecendo. E aí fica até difícil para vocês ajudarem, né? Infelizmente, assim, o que acontece? Empresas menores, às vezes, têm menos tecnologia por questões de financeiras e tudo mais. Mas, assim, quando você vê que você chega numa empresa, não tem informação, não tem tecnologia, fica até mais difícil você dar um diagnóstico. Fica muito difícil. Eles não têm dados e não dão importância para dados. Fala, o meu financeiro lá, ele vai te passar os números. Aí você vai lá no financeiro, pergunta alguma coisa e fala assim, você não tem um financeiro, você tem um departamento Pagadoria. Pagadoria. Você tem uma pagadoria aqui, você tem contas a pagar. Você E não aí tem, ele paga bem e você não recebe mal, tem né? financeiro. Financeiro é uma coisa muito maior. Financeiro você precisa ter relatório, ter informação. Agora, com o volume de dados, de vendas, de quantidade de produtos e que você faz no dia a dia, se não tiver tecnologia, você consegue ter informação e compilar esses dados para sair dos relatórios.
O cara que tem um BI, consegue fazer a parametrização, tirar informações, ele vai conseguir gerenciar a empresa dele estrategicamente, olhando onde está bom, onde está ruim, né? Os highlights e tal. Agora, o cara que só está preocupado em pagar, e o financeiro que está só pagando conta ou cobrando o cara do outro lado, isso não é. Falta muito, está longe de né? ter um financeiro. Uhum. Né? Financeiro é uma coisa muito maior, você tem que analisar a alavancagem, se você está muito endividado, se você não está, de que forma você pode reduzir teu custo, né? Então tem muita informação que se você extrai, e quem te fornece isso aí? Tecnologia. Você tem que ter informação. Para você ter uma ideia, tem muita empresa que não faz nem DRE. Não faz, não sabe. Não fazer... Eu até acho legal. Agora, não saber, aí já cai naquela que me preocupa, né? Agora, vamos falar um outro tema que eu gostei que você passou, que é sobre educação financeira. Isso. Hoje está muito em voga o empreendedorismo. Uhum. Ok, eu não quero ser patrão, eu não quero ser empregado, funcionário. Eu quero ser patrão. Então, vou empreender. Nós vamos lançar na consultoria, na CR Solution, um curso para franqueados. Legal. E depois para franqueadores. Por quê? A pessoa, eu quero ser um franqueado. Primeiro, então você tem que identificar qual é o nicho de mercado que você quer. Se você tem alguma expertise, se você sabe como funciona. Nós fomos uma vez dar uma palestra no SESI, né? Era no SESI, e aí você sabe que o SESI é uma das melhores escolas de automotivas, de mecânica, funilaria. E aí, bom, o cara sai de lá, ele sai fera. Vou montar uma oficina mecânica. Já tô pronto. Vende o carro dele e compra um scanner. Só que ele se esquece que ele tem que ter ponto. Ele se esquece que ele tem que fazer a clientela. Não é que eu abri a oficina hoje e amanhã eu já... Vai estar bombando. Não, isso vai 1, 2 anos. Então você tem que ter um capital de giro para você pagar aluguel, pagar impostos, porque não vai gerar clientes assim de uma hora para outra. E as pessoas não entendem isso. Aí, bom, eu vou montar uma franquia. Ok. Eu quero montar uma franquia de sorvete. Mas por que você quer montar de sorvete? Porque eu gosto de sorvete. Não, você não gosta. Você é um bom consumidor de sorvete, mas eu não sei se você vai ser um bom empresário, né? De sorvete. Então, outra coisa, a pessoa trabalhou 30 anos numa empresa, levantou um fundo de garantia legal, eu agora vou ser o dono da franquia. Só que ele se esquece que quando ele era diretor, ele tinha 600, 700 pessoas embaixo dele que faziam tudo para ele. Quando você compra uma franquia, você é o dono. Então, você tem que aprender tudo, porque, veja, vamos imaginar o seguinte, você compra uma franquia de fast food. Você vai lá, você manda os seus empregados fazendo o curso, mas você tem que fazer. Você tem que conhecer todas as estações. Vamos supor que você está com essa franquia num shopping, na hora do almoço, o teu chapeiro não foi, o teu chapeiro backup não foi e os teus outros funcionários não podem deslocar. Quem que vai para a chapa? Vai você. Mas eu vou para a chapa? Eu sou o dono. Por ser dono. Você tem que saber fazer tudo, porque você não vai parar a tua franquia na hora do almoço porque teu chapeiro não foi e teu backup de chapeiro não foi. As pessoas precisam entender isso. Outra coisa, as franqueadoras... As franqueadoras, elas preparam as pessoas para isso? Então, algumas preparam. Não são todas. Tem umas franqueadoras menores que elas não preparam. E aí... Eu tive... 2 experiências de tentar abrir uma franquia, assim, de fazer todo o processo, pegar ali o contrato, né? Tem até o nome, o contrato, não vou me lembrar agora. Uma delas fazia questão de que a gente fizesse todo o processo de aprendizado, isso que você falou, eu tinha que saber, vou fazer a correlação, mas não era disso, né? Tinha que saber fazer chapa, tinha que saber limpar, tinha que saber tudo. A outra... Só queria meu cheque. Então, essa que só queria até o cheque, eu vou te explicar o que acontece. Só quero o teu cheque. Aí eu vou pra rua com o nome da tua franquia, que você demorou 10, 20 anos para fazer teu nome. Você só pegou meu cheque, eu vou fazer um monte de besteira. Só que quando eu fizer besteira, a pessoa passa lá, não vai... Não é a empresa do Sader, né? Não é do Sader, é a empresa fulano de tal. Então você tem 10, 20... anos que você pode jogar na rua. Isso que as franqueadoras têm que entender, que
O cheque é a última coisa que você tem Você que precisa ver. querer. Tem todo. Inclusive, essa outra empresa, antes de falar de cheque, é isso. Ela fez todo o processo com a gente. Tanto que quando chegou no final, que a gente foi falar do cheque, aí eu entendi que o cheque era muito alto e acabei não fazendo cheque. Então, eu quando faço... Mas, primeiro analisou tudo Então, isso. Eu, quando faço a seleção de um franqueado, a última coisa que eu vou perguntar é o dinheiro que ele tem. Primeiro, eu vou entender tudo que ele consegue fazer. Quando eu entender todo o procedimento, aí eu falo, bom, vamos então descobrir uma franquia que caiba dentro do seu bolso e que você goste de fazer. Aí dá certo, aí não tem por que errar. Existem empresas e empresas. Né? Tem empresa que está preocupado com hoje, agora, quero pegar taxa, quero isso, então eu estou preocupado com o imediatismo. E tem empresas mais profissionais, que seguem as regras, seguem as normas. Médio e longo prazo. Porteira fechada, porteira aberta. Então, segue as regras como devem ser. Eu diria o seguinte, que quando você tem os seus franqueados, ele é meio que um sócio seu, pseudo sócio. Se o teu sócio tiver mal, você também vai ter um problema lá na frente. Então, assim, o meu sócio vai quebrar. Não, mas pode gerar um processo, pode gerar dor de cabeça, é a tua marca que está lá. Então, não é um ganha-perde. Se alguém vai perder, os dois vão perder. Então, assim, você tem que olhar a médio e longo prazo. E não pode olhar no imediatismo, eu quero o teu cheque agora, quero o teu dinheiro, a taxa, e dane-se, se vira. Então, eu costumava falar assim, se você, por exemplo, uma empresa de varejo, se você mandasse muito produto, você mata o cara afogado, porque ele não vai conseguir pagar aquele produto. E se você não manda produto, eu tenho minhas lojas... Mata ele de sede. Você mata ele de sede. Eu mando para minhas lojas e não mando para o meu franqueado, você vai matar ele de sede. Então, assim, nem o céu nem a terra. Então, você tem que ter a ponderação, colocar a coisa certa. Então, as empresas profissionais que dão treinamento, posicionam, estão sempre treinando, olhando o produto, como é que está sendo exposto e tudo mais, tende a dar certo. Mas hoje a gente vê nascer muita franquia de tudo, né? Então, mas para essas franquias... E certamente eu não acredito que tenha toda essa... Então, aí é que eu falo, essas franquias que estão nascendo agora, contrate uma empresa de consultoria que esteja com o olhar focado no franqueado. Porque aí você não vai errar. Porque, vamos dar um exemplo. O cidadão tem uma barraquinha de churros do Joãozinho. Pô, vende churros pra caramba, aí a mulher dele fala, vamos... Pô, a gente podia franquear. Pode franquear, pode franquear. Vamos franquear. Aí chega o Zezinho e fala, eu quero ser franqueado seu. Você vai pagar X de royalty? Assim, não vai pagar. A receita é essa aqui. Essa aqui. Aí o Zezinho monta o quiosque churros do Joãozinho. E aí faz uma droga. Só que o cara não vai dizer que foi o Zezinho. Vai dizer, mas a qualidade do Joãozinho... Caiu, né? Então... Volto a afirmar, mais uma vez, você que tem uma pequena empresa, uma média e que quer começar a franquear, contrate uma consultoria para que ela consiga contratar o franqueado exato de você, porque você não tem experiência. Nós temos essa experiência. A gente senta 3 horas conversando com o sujeito, eu sei se ele tem a expertise para entrar no negócio ou não. Não sei se é uma polêmica ou o que mais ouvi por aí. Tem perfil pra esse tipo de coisa? Tem perfil pro cara assim? E assim, não, porque fala assim, que nem, tem estudo. Se o cara estudar, o cara consegue fazer. Beleza. Mas às vezes gera então, nem esse sempre, zoom, né? Nem sempre o estudo leva... O estudo é muito importante, mas ele tem que ter o estudo aliado ao perfil. Se eu não tiver o perfil empreendedor para aquele tipo de... O Zezinho não era. O Zezinho era. O Zezinho era um perfil nato. Não tinha estudo nenhum, mas fazia uma massa de churros, um recheio de churros excelente. Não, o Zezinho é o que lascou com o Joãozinho. Invertido. O Zezinho que lascou com o João lá, né? Então, se o João tivesse se o Joãozinho tivesse me contratado, com certeza o Zezinho não teria aberto. Porque o Zezinho queria montar, mas ele não tinha expertise. Ele não tinha a paixão de fazer churros como igual o Joãozinho. Se o João tivesse abrido a segunda loja, talvez teria ido. Porque o espírito empreendedor era dele, né? Era dele, e não do outro. Você tem que ter, eu acho que assim, você tem que pôr a mão na massa, tem que saber que
num determinado momento você tem que pôr a mão na massa e ter o conhecimento. O estudo é sempre importante, né? Estudar nunca foi ruim para ninguém, mas ter o espírito empreendedor. Se tiver necessidade de você ir pôr a mão na massa, você tem que pôr. Não é, eu fiz uma faculdade assim assado, eu não vou lá para a cozinha. Não, de repente você tem que ir mesmo. Uhum. Então, eu acho que a combinação dos dois. O empreendedor, ele põe a mão na massa, ele tem que... Então, o franqueado tem que ter perfil, né? Só estudo, os dois. Agora, eu acho o seguinte, a gente vê muitas empresas nascendo, tem algumas empresas que nascem perfeitamente, com tudo, olhando o contrato, fazendo isso, trazendo consultoria, pegando... Agora, todas as empresas, por falta de conhecimento, coisa... Só nasce. De qualquer jeito e pedindo taxa, eu vou e a chance de dar errado é maior. É grande, é muito grande. Então, assim, tem empresas e empresas. Então, assim, não dá para generalizar dizendo que empresa grande ou pequena tem um formato melhor ou outro. É a questão de, sim, do querer, do conhecimento e a assessoria que você tem em volta, que pode te ajudar, né, com isso. Mas hoje, na média, uma empresa, quando pede ajuda, qual o percentual que vocês hoje analisam? Vocês têm um percentual maior de empresas que conseguem se salvar ou que não conseguem se salvar? Então, dependendo da época que ela nos chama. Se ela nos chamar com uma brevidade, a gente salva. Agora, se ela chamar, é aquilo que eu disse, o avião está aqui. Eu estou nessa direção. Se eu abaixar, eu vou de bico. Mas eu posso levantar o nariz e sair. Eu tenho um amigo meu que é piloto de avião, ele falou que se o avião baixar o bico para baixo, ninguém acabou. vai Já era. Então, mas aí você tem que saber. Piloto também? Você tem que saber. Boa. Se você abaixou, abraço, amigo. É. Então, a hora que você chega e você consegue empinar o bico para cima, Aí você vai. salva a empresa. Mas tem um momento certo. Não adianta quando você já perdeu os motores, já perdeu a sustentabilidade, aí não Aí já adianta não vai mais. ter jeito. Aí só faz o sinal da cruz e... logo, né? Vai. Você só escolhe que é vermelho ou branco, só a sola da morte, né? Pra jogar no... O check-up nosso de médico normalmente tem uns prazos. Tem uns prazos. Então, 6 meses, um ano. De Uma quanto tempo, consultoria saudável, que nem vai. A gente abriu a empresa, tô com 2 anos aqui. Eu acho que tá tudo bem. Mas aí, qual que seria? Tem um timer assim? O que vocês aconselham? Assim? Eu acho que de ano em ano, no primeiro ano você pede a consultoria e depois você vai fazendo os reviews. Não, você não precisa fazer uma outra consultoria. Você vai, porque você já fez a consultoria, Vem acompanhando. você já sabe quais são os pontos críticos e vai acompanhando. No ano seguinte, você nos chama de novo só para acompanhar esses pontos críticos e ver se não tem algum outro que entrou em... Mas é muito mais fácil, né? Entendi. Uma pergunta. Esse primeiro diagnóstico de vocês, ele é cobrado? Ele é gratuito? Tem alguma parte gratuita e depois entra a cobrança? Como que funciona para o empresário procurar vocês? Tem. Depende muito do projeto, da empresa e do negócio. De uma forma geral, a gente, assim, não generaliza, assim, nós fazemos um diagnóstico rápido e gratuito. Agora, tem projetos que você não faz um diagnóstico assim em pouquíssimo tempo. Vai te demandar mais tempo. Aí a gente tem que tentar Já ter uma consultoria. maior. Agora, acompanhar, né? dependendo do negócio, dependendo da necessidade, do tamanho da empresa e do problema, nós fazemos uma consultoria rápida, chama de um pré-diagnóstico. Mas de todo modo, nada. eu quero bater um primeiro bate-papo É uma com vocês. consultoria Isso não que tem eu preço. diria- Aí você faz um diagnóstico. Uhum. E em cima desse diagnóstico, aí sim, papai, agora nós vamos fazer um tratamento. Contrato Eu costumo dizer... de curto, médio e Longo prazo. longo prazo se for necessário, mas de curto e médio tem que fazer. O primeiro olhar é macro. Depois a gente vai para o micro. Eu vou do macro para o micro. O micro, o que é? Aí eu vou focar nos pontos que precisam de serem revistos e de melhorias contínuas. Uhum. A primeira é macro. Eu olho, a gente senta lá, olha, fala para o cara, você está com um problema assim, assim, assado. Ok. Essa é de graça. Uhum. Mas aí, depois, se ele nos contrata, aí nós vamos para o micro. O que é o micro? O micro, nós vamos nos pontos neurálgicos e vamos resolver o problema. Legal. Né, que é um ponto que o que a gente vê por aí são pessoas que apontam, né? Aperta a mão e fala, boa sorte, pega o cheque e vai embora. Vocês pegam na mão e assim, não, vamos embora, vamos levantar esse trem aqui. Vamos, né? Nós temos um parceiro
que analisa a parte de entrega de documentos fiscais. Ele entra na empresa, ele fala assim, com um tempo aqui eu dou para você olhar. Uhum. Se você quiser. Ele deixa. Por quê? Porque eu quero ver qual o tamanho do teu problema, qual a quantidade de dados que você tem, o volume de processamento que você tem, até para poder precificar, até para poder saber qual é o tamanho do problema. Uhum. Então ele te dá, por um mês, de graça a ferramenta. E você descobre um monte de coisa com aquela ferramenta. Pô, tenho esse problema, não sabia. E não dá para saber mesmo, porque você tem milhares de informações rodando por ali. E por outro lado, esse parceiro, ele vem e mostra assim, agora eu sei o teu tamanho, a quantidade de dados e eu posso fazer um orçamento. Então, isso acontece com a gente. Assim, às vezes eu preciso fazer um pré-diagnóstico para saber o tamanho do problema para poder fazer orçamento. Então, depende de negócio para negócio. Mas a maioria das vezes a gente faz um pré-diagnóstico free. Legal. Boa. Bom, não sei se vocês já perceberam, mas o tempo chegou. O tempo voou. A gente chega. Tá virando meio clichê eu falar o tempo acabou, né? Então eu vou ter que mudar o jeito aqui de falar no final. Mas é isso, gente. Bom, a gente conseguiu navegar um pouco aí pelos assuntos, né? E se a gente pudesse deixar uma dica, então, para o empresário, né? Qual ali, de repente, aonde que ele pode buscar um conhecimento inicial, né? Onde que, de repente, ele pode se inteirar um pouco mais do assunto, né? Sobre a empresa dele, sobre as finanças, sobre a conduta que ele está tendo ali da empresa. Vocês teriam alguma dica para deixar? Uma dica que eu dou é o seguinte para o empresário. Não deixe sua empresa balançar. Contrate uma consultoria antes. Consultoria não é gasto, é investimento. Uhum. Porque se você investir na hora certa, você vai salvar a tua empresa. Uhum. Então, veja a consultoria como um investimento e não como gasto. E não espere que a empresa balance muito para você contratar. Essa é a minha dica. Legal. Voltando naquela analogia que nós falamos atrás, assim, o check-up é sempre bom. Uhum. Né? Você pode não estar sentindo nada e descobrir que tem um probleminha no início. Então, o check-up é sempre bom. Você não sabe, não tem problema ainda que você não se deparou com ele. Agora, se começou a dor, quer seja por vendas, financeiro, tributário, dívida, credores, mercado, tecnologia... Aí tem que correr, né? Aí corre. É. Infelizmente, não é isso que a gente depara muito. Uhum. O pessoal posterga. Aí vai chegar uma hora, não tem mais o que fazer. Já é melhor buscar antes, né? Legal. Boa, gente. Bom, queria fazer aí, então, os agradecimentos finais. Acho que deu pra gente navegar bastante no assunto. Mas, como eu sempre digo, né? No final, o que eu fui descobrir agora é que o João é até piloto de avião, assim, já tinha mais um podcast para fazer com ele aí, né? Mas esse a gente vai deixar para o próximo episódio. E agradecer vocês, né, de ter participado aqui com a gente, de gerar essa conexão, de gerar essa relação com a TexLab, com a CI Solution, sabendo que são braços que fazem muito sentido, né, entre as empresas, a gente chegando ali com tecnologia para apoiar o empresário, para ter na mão a informação, para ter a informação dele segura, para que de repente ele não perca aquilo que ele já tem. Do outro lado, vocês chegando para analisar aquelas informações, para podendo olhar junto com o empresário, ver se faz sentido, se não faz sentido, onde que está indo bem, onde que está indo ruim. Então, realmente, é aquilo que o João falou, tem muita sinergia entre os trabalhos, né, e entre as prestações de serviços que a gente faz nos clientes, né? Então, é justamente isso, é um pouco do que a gente fala também, né? Não espera a sua empresa parar de funcionar para você ligar para um especialista de tecnologia, não espera a sua internet cair, não espera a sua empresa ter um ataque de ransomware, ou seja, a prevenção, de fato, sempre é o melhor caminho. E é bem
E a fala é muito semelhante mesmo, né? Muito empresário ainda olha a tecnologia como despesa. Não é investimento. E é total investimento, né? É continuidade do negócio, é segurança, é transparência, né? Daquilo que está acontecendo. Então, é algo que para a gente também faz muito sentido. E por isso que faz muito sentido a gente estar conversando aqui hoje no Podtex. Tá? Sader e Walter, eu tenho certeza que nossas empresas irão trabalhar juntas. Legal. Porque nós fazemos uma ponta e vocês fazem outra. Exato. Então, tenho certeza absoluta que nós vamos trabalharmos juntos e vamos crescermos bastante. Uma coisa que não comentamos aqui, nós somos mediadores e conciliadores também. formados. Também. Uhum. Então falando, aí vai chegando no final, vai surgindo. Então, aqui. nós temos certificados. Isso envolve a parte humana. Uhum. Às vezes, não só a avaliação técnica, como a avaliação de conflitos. De conflito. Principalmente de sócios. Né? Marido, mulher, dono. Então, assim, a melhor é um bom acordo do que ir para a justiça. Mal demais. Então, nós temos certificados, né, pelo Tribunal de Justiça, de conciliadores e mediadores também. Então, às vezes a parte humana é onde está tendo problema. E eu digo assim, você vira o canhão para dentro do forte e começa a dar tiro, esquece que o inimigo está lá fora, não está dentro. Mas é muito comum sócios brigando. Se matando, né? Então, a gente também tem essas parcerias de pessoas e nós somos conciliadores e mediadores. Então, dependendo do ponto, nós podemos ajudar ou trazer algum parceiro para fazer um compliance, para poder fazer um conselho, alguma coisa assim, para poder ajudar na parte humana. E a gente tem uma empresa familiar no Brasil, né? Muito humana. E sucessão geralmente vai trazer muito problema com relação a isso. Normalmente, infelizmente, vem... a primeira geração é diferente da segunda, terceira. A segunda normalmente tem mais técnica, mais estudo, mas não é tão empresário como a primeira. Não é regra geral, mas tem problemas, diferenças, né? Então, passar o bastão não é uma coisa fácil. Pelo contrário, bem difícil. É muito difícil. Muito difícil. Pô, legal. Gente, de novo, muito obrigado aí. Obrigado, Valtinho. Quer deixar os contatos da empresa? Eu vou deixar os contatos para vocês nos acharem nas nossas mídias sociais. É www.crsolution.com.br. Tem YouTube, Facebook, Instagram, tudo que você possa imaginar. E vou deixar 2 telefones de contato que são WhatsApp. Legal. Um é o 11 99930 9930. 11 98174 9124. Legal. Estamos à inteira disposição das pessoas. Pode Se olhar alguém o tiver site, alguma dúvida, também pode muitos chamar a gente da artigos, Tex, a blogs, gente né? leva até vocês, com Show. certeza. Isso é um trabalho que a gente faz lá. Então, poxa, vi o podcast, achei legal, quero falar com o Nelson, quero falar com o João, chama a gente lá, a gente com certeza vai direcionar. Eu acredito que hoje foi o início de uma grande parceria. Legal. Entre a Tech Labs e a CR Solution. Legal, Começou agradeço aqui aí. uma João. grande parceria. Show de bola. Obrigado pela oportunidade, agradeço aí. Foi muito bom. Gente, valeu, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Falou.